Olá, eu sou o professor Fabiano Oliveira. Sejam bem-vindos ao programa Espaço Enem e Concursos. E você pode assistir inteiro no Instagram, @prof. Fabiano Oliveira, e também no canal do YouTube Espaço Enem e Concursos. A aula de hoje especial demais para você que vai fazer o Enem. Falaremos sobre o simbolismo no Brasil e no mundo, o seu contexto histórico, as características e a história do maior autor simbolista aqui em nosso país. Tudo isso depois da nossa vinheta. Eu espero vocês, não saiam daí. O simbolismo, gente, foi um movimento que se opôs ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo. Aqui no Brasil ele vai de 1893 a 1910. Alguns autores dizem que eles vão até 1922 com a Semana de Arte Moderna. Mas é bem verdade que não fizeram tanto sucesso quanto os autores parnasianos. A literatura simbolista tem como objetivo combater a objetividade da linguagem científica que fazia muito sucesso na época. E vai ser também conhecida, essa estética vai ser conhecida como decadentista, porque representa o estado de espírito da burguesia daquele momento, triste e chateada porque os grandes êxitos prometidos pela ciência não apareceram. Mas que tal antes nós conhecermos o contexto histórico em que se desenvolveu o simbolismo no Brasil e no mundo? É importante que você que vai fazer o Enem conheça o contexto histórico em que se desenvolveu cada uma dessas escolas literárias. O simbolismo, por exemplo, foi fruto do enfraquecimento dos ideais cientificistas. Quais são essas ideias, Fabiano? O determinismo, o positivismo e o darwinismo, que vigoravam na mente de todos os escritores da época. Nas artes, há o enfraquecimento dessas ideias e o início de uma frustração do medo e da espiritualidade como fuga para os seus problemas. O simbolismo vai lembrar o romantismo em sua segunda geração e ele vai ser fruto exatamente desse momento decadentista em que a ciência não explica a frustração do homem. A burguesia está totalmente triste com o capitalismo que foi lançado e ela percebeu que a felicidade não viria para todos. O simbolismo também, gente, é importante lembrar que é uma estética voltada principalmente para as pessoas que ficaram à margem dessa felicidade, à margem dessas promessas. Como eu já disse, surgiu na França e aqui no Brasil ele vai se assemelhar à segunda geração romântica com as ideias de tédio, depressão, morte e loucura. Aqui no Brasil nós temos a Guerra de Canudos, a República do Café com Leite, o fim do Império como fatos históricos principais. Mas é importante dizer que a literatura simbolista não se envolveu com esses fatos e não tratou de denunciá-los de alguma forma. É uma poesia que não tem uma relação de denúncia social como nós tínhamos nas obras realistas e naturalistas. Saibam disso e vocês não percam a questão. Fabiano, me dá dicas para que eu possa reconhecer a poesia simbolista. Olha, a poesia simbolista ela é musical. Ela tem forte presença das figuras de linguagem, principalmente a assonância, os sons vocálicos, a aliteração, que são os sons consonantais, a metáfora, o transporte, o sentido das palavras e a sinestesia, que são a troca desses sentidos. A poesia, por ser simbolista, ela terá, o nome já diz, um símbolo, uma sugestão e a linguagem principalmente subjetiva em oposição à poesia parnasiana. Inclusive, poesia parnasiana e poesia simbolista têm apenas um encontro. Ambas preferem a forma do soneto e da poesia. E quais são os principais temas da literatura simbolista? Eu tenho a morte, a loucura, a depressão, o tédio e o culto do eu. Essas características vão lembrar o que nós já conhecemos como romantismo da segunda geração, com uma diferença. Ela realmente é vivida dentro da poesia simbolista. O homem simbolista vai retratar aquilo que realmente está vivendo sem precisar idealizar. A agonia dele é verdadeira e vem de dentro para fora do mundo. Mais algumas características para vocês. Misticismo e espiritualidade são características certas dentro da poesia simbolista. O homem já não mais tinha fé na ciência e buscava as respostas para suas perguntas em Deus, no cosmos, no transcendental. Termos que estarão sempre relacionados à literatura simbolista. E isso faz com que alguns temas da segunda geração romântica voltem, como o tédio, a depressão e a morte. Mas você não pode esquecer
que a literatura simbolista, ela é simbólica, ela é sugestiva, ela não diz, ela apenas sugere. E o homem simbolista viveu realmente aqueles sentimentos. Já o homem do romantismo, não, idealizou esses sentimentos. Agora que vocês já conhecem o contexto histórico e as principais características, vamos conhecer a história dele, o poeta simbolista que não teve o seu valor dado enquanto era vivo, mas tornou o grande nome da literatura simbolista depois de morto. Cruz de Souza. Cruz de Souza é de fato o maior nome da literatura simbolista no Brasil. Seus temas, o tédio, a morte, a depressão e o culto ao eu, vão lembrar a literatura romântica da segunda geração, como já foi comentado aqui. Só que o autor realmente sentiu essas dores. Sua devoção pela cor branca se devia ao fato de ser negro e ele ter sido chamado cisne negro da literatura brasileira. Então, quando forem ao Enem, lembre-se, simbolismo é falar em Cruz de Souza, falar em transcendentalismo, musicalidade, misticismo, religiosidade e negar toda a poesia parnasiana. Um grande abraço, mas antes de fechar o vídeo, segue o Instagram, @Prof. Fabiano Oliveira. Eu espero vocês em nosso próximo programa Espaço Enem. Um grande abraço e até lá. Tchau!